Olá, boa noite a todos. A nossa aula de hoje será sobre resenha crítica. Vamos aprender o que é uma resenha crítica, como fazer uma resenha crítica. Bom, os objetivos da aula é reconhecer a estrutura da resenha crítica, apresentação, análise, recomendação, organizar as ideias a partir de um roteiro de produção, como que a gente monta essas ideias, e também produzir o rascunho da resenha do livro As Aventuras de Caraí Tucumbó, que é o livro que nós estamos trabalhando em aula. Bom, primeiramente, podemos pensar, né, qual foi o último livro, filme ou série que assistiu? A partir dessa análise, podemos assim começar a fazer a nossa resenha. E baseado nesse livro, filme ou série que você assistiu, o que tem a dizer, o que podemos inferir disso, quais são os aspectos, gostou, não gostou, podemos fazer essa análise antes de começar a nossa resenha. Primeiramente, vamos lá, né, o que é uma resenha crítica? O nome até fala crítica, será que é algo só de criticar? Não necessariamente. A resenha crítica é um texto expositivo argumentativo que apresenta em uma obra, primeiramente apresentando uma obra, né? Seja ele um livro, um filme, uma peça, um produto novo, até mesmo um produto que você compra na internet, e você faz uma análise, uma avaliação desse produto, servindo assim de referência para seu leitor, para quem for ler sua resenha, se de fato vale a pena ou não consumir aquele produto ou adquirir aquela obra. Existem três tipos de resenha, né? De resenha de crítica, aliás. Ela pode ser dividida em três avaliações. A primeira é a que é mais conhecida, que é elogiosa, positiva. É quando se fala bem da obra, quando estamos elogiando, quando só tecemos elogios da obra. Falamos assim, a obra é boa por causa disso, disso, daquilo. Quando fazemos uma estrutura de só falar bem. Mas também tem a crítica negativa, que é apenas apontar os defeitos. É quando... Essa aqui, na verdade, é a mais comum, né? Quando a gente só procura defeitos, parece. Então, é quando a gente só pega as coisas ruins da obra e fala, ela é ruim por causa disso, disso, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Ou seja, só coisas ruins. E tem a crítica construtiva. Ela é interessante por quê? Porque ela aponta os defeitos, de fato. Só que ela sugere caminhos para melhorar. Acontece muito isso em redação. Quando o aluno faz uma redação, o professor ele vai apontar os pontos negativos. Só que aí depois ele vai apontar onde o aluno pode melhorar. Da mesma forma, se na resenha crítica, ela tem isso também. Você pode colocar os pontos negativos, mas onde você pode melhorar, onde a pessoa, no caso o autor da obra, pode melhorar nisso, né? Nós temos que tirar o conceito de que resenha não é resumo. Muitas pessoas têm o conceito de que a resenha é um resumo do resumo. Não, não é isso. Até porque o resumo, ela apenas descreve a obra, descreve o produto, faz uma síntese do produto. E ela não tem avaliação e ela é objetiva. Ou seja, você não vai inferir algo sobre ela, você vai ser objetivo ali na sua análise. Se for, por exemplo, de um filme, você vai falar assim, o diretor é tal, a história acontece assim, assim, assado. Diferente da resenha. A resenha, sim, ela descreve, analisa e opina. Porque a sua opinião vai ser importante. Porque é o que vai fazer o leitor da sua resenha adquirir ou não aquele produto. Aí vai depender do que você vai escrever, do que você vai embasar. Por isso que é interessante nós embasarmos bem a nossa opinião, seja ela para o bem ou para o mal. E a resenha ela tem uma avaliação crítica, que é aqui onde a pessoa vai avaliar se realmente vale a pena ou não consumir aquele produto. E ela é subjetiva, diferente do resumo, que é objetiva, né? Ela é subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela mostra um ponto de vista. Ou seja, eu vou dar meu ponto de vista. Se você escrever sua resenha, você vai dar seu ponto de vista. Você vai escrever seu ponto de vista e podem ser diferentes, está tudo bem. Cada um tem um ponto de vista diferente. Só que a gente vai ver mais pra frente que esse ponto de vista tem que ser embasado. Que nós vamos aprender mais pra frente aqui, A estrutura da resenha. Bom, a resenha, ela é dividida em duas partes. Dividida em duas estruturas. Não significa que você tem que fazer 2 parágrafos, não. Significa que ela tem uma parte que ela é expositiva, quando você faz a síntese da obra, que é quando você, por exemplo, vamos falar de um filme. Aí no filme eu vou falar sobre o título da obra, o título do filme, o diretor, o elenco, qual que é o gênero desse filme. Aí vou fazer um breve resumo desse filme, mas sem spoiler, tá? Porque às vezes a pessoa quer ver sua resenha, mas ela não quer tomar spoiler, que ela quer assistir. Então você vai fazer um resumo sem spoiler.
Você vai falar os personagens principais, vai falar o enredo, o que acontece na história, os personagens antagonistas, os protagonistas, os coadjuvantes, enfim, é um contexto ali da história, é tudo ali que você tem da história para que você possa primeiro sintetizar e falar um pouco sobre a história que você vai argumentar. A segunda parte da estrutura da resenha é a parte argumentativa, essa parte é importante, por quê? Porque ela vai trazer os seus argumentos, se vale a pena ou não consumir aquele filme, igual o exemplo que a gente citou, né? E nele você vai trazer os pontos positivos ou negativos. Vai fundamentar a sua opinião com argumentos. Ou seja, não vale só eu falar assim, ah, o filme é bom. Por que é bom? Ah, porque é bom. Não, eu tenho que dar um fundamento. Ah, esse filme ele é ruim, não gostei, você escreveu na resenha, ele é ruim. Por que ele é ruim? Ah, porque os atores, eles trabalham mecanicamente, dá pra ver que, não gostei da trilha sonora. Por quê? A trilha sonora não impacta tanto assim. Ah, se for um livro, o livro ele tem furos no roteiro. Perceberam? Então, eu tenho que ter um embasamento, uma fundamentação para dar minha opinião. Eu não posso simplesmente falar que não gostei. Entendeu? Fica muito vago. E você pode até mesmo, na sua resenha, fazer uma comparação com outras obras. Por exemplo, se é um filme, né? Nós citamos filme. Aí é um filme de ação. Você pode citar outro filme de ação. O outro filme de ação, a história se desenrola dessa forma, né? Diferente desse aqui que ficou pontas soltas, ficaram furos. E por último, importante isso aqui, a recomendação final, que é aqui sim que o leitor ele vai decidir se vale a pena ou não consumir aquele produto. Tudo bem? Cuidados importantes, não use primeira pessoa. Evite usar assim, eu acho, na minha opinião, eu gostei. É óbvio que você vai estar dando sua opinião, mas essa opinião ela vai estar implícita, ela não vai estar, então assim, na cara. Você vai dando sua opinião de uma forma mais implícita, subjetiva, né? Para tirar a marca de pessoalidade. Aí você deixa meio que impessoal. Você pode até mesmo, por exemplo, se for um livro, você não vai escrever na sua resenha assim, eu achei o livro incrível. Não, simplesmente diga, o livro é incrível. Se for um livro também, você não vai falar assim, na minha opinião a história é emocionante. Não, diga apenas, a história é emocionante, com os argumentos. E também, eu recomendo este livro para todos. Você pode deixar uma terceira pessoa. Recomenda-se esse livro para todos. Ou esse livro é recomendado para todos. Bom, a resenha, o final dela é a recomendação. Essa parte é importante, porque essa recomendação deve ser clara. Ela deve ser bem claro por que aquela leitura vai interessar, por que esse tema dessa obra vai ser importante, se vale a pena ou não a pessoa, o seu leitor, consumir aquela obra, comprar aquele livro, comprar aquele produto, assistir aquele filme, aquela série, né? Isso é uma crítica negativa que você vai fazer, você vai falar os porquês. Isso não é legal porque possui furos, igual você tem no começo. Não é adequado para um público que tenha gatilhos, porque fala sobre um tema sensível. Então, esse final é muito importante na sua resenha. O roteiro de produção. Então, nas nossas aulas, que a gente separou aqui, iria fazer aqui o roteiro de produção de um livro, né? Então, assim, é sempre bom treinar com um livro. Você tem algum livro que você leu, você gostou? Então escreva a sua resenha. Comece ali expondo a obra, fazendo uma síntese, e depois trazendo os argumentos. E esses argumentos têm que estar todos embasados. Tudo bem? Então vamos lembrar aqui da estrutura. Primeiro, abertura, apresentando o livro, a série, o filme. A síntese, o resumão, mas lembre-se, tá? Sem spoiler. A análise, trazendo os pontos negativos e positivos, todos eles com fundamento. A opinião fundamentada, justificando o porquê, né? E também sem usar o eu, tudo bem? E a recomendação, concluindo ali, se vale a pena ou não, aquela pessoa que está adquirindo aquele produto, ela ter ou não, se ela vale a pena ela comprar aquele livro ou não. Tudo bem? Bom, então essa foi nossa aula de resenha crítica, aqui são as referências. Tudo bem? E agradeço a todos a atenção.